Comprei esse Woody da Mattel e, como sempre, na maioria dos itens usados, ele veio todo sujo, algumas marcas de tinta no rosto, no cabelo, tava até colando de tanta sujeira. Então, resolvi dar um jeito no coitado. Confesso que eu fiquei realmente preocupado com essa parte de trás, principalmente do colete. Já a calça estava imunda. Como eu disse antes, estava colando de tanta sujeira. Comecei removendo o lenço dele. Um lencinho de baixa qualidade, confesso. Mas serve para o propósito. A gente tem que levar em consideração também que é um item feito em produção, larga escala. A cordinha dele não teve jeito, eu tive que cortar. Além do nó, ela estava também com cola, daí eu não consegui tirar. A caixa de voz e a caixa das baterias ficam muito apertadas dentro dele. Dá pra ver a quantidade de força que eu tive que colocar aí, né? E depois de muito esforço, consegui tirar os dois. Não sei porque tinha um paninho em volta da caixa de voz. E aí tá a parte forrada dentro dele. Eu nem imaginava o desafio que eu ia ter para tirar essa estrela. Já os botões da camisa tinham tipo uma placa que segurava eles. O pescoço era segurado por uma abraçadeira, o famoso enforca-gato. Daí comecei removendo essa abraçadeira. E como eu disse antes, o colete é fixo no corpo. Então eu não queria ter o trabalho de ter que remover tudo isso. Então só removi as partes plásticas mais importantes. O cinto, a cabeça, as mãos eu deixei e as botas também, porque elas eram fixas na perna dele. A caixa de voz eu removi os parafusos e eu queria trocar a cordinha. Não queria mais deixar aquela cordinha tão pequenininha. E esse aqui é o botãozinho que, quando acionado, ele faz o Woody fazer os sons dele. Eu digo sons porque esse Woody da Mattel ele não fala nada, ele só ri. Uma das poucas mudanças que eu fiz foi realmente essa cordinha. Eu deixei ela um pouco mais fina, um pouco mais parecida com o filme. E a ideia, claro, desse tutorial, desse vídeo, não é fazer uma customização. Mas foi uma das poucas coisas que eu modifiquei nele. Confesso que essa parte do distintivo dele realmente me estressou. Acho que eu falei bastante palavrão nessa parte. Mas ainda bem que eu não precisei gravar o áudio nesse momento. Tinha o forro da parte dele, o forrinho ali que cuida da caixa de voz, mas tinha outro forro também só para a estrelinha do distintivo, o que também foi um pouco estressante. Você já vai ver um pouquinho mais à frente. Já nessa parte, o coitado do Woody já estava praticamente todo virado do avesso. E realmente, esse segundo forro do distintivo eu tive que cortar, não teve jeito. Tive que cortar também essa parte de plástico, o que eu não gosto muito, porque depois geralmente precisa usar um pouquinho de cola, mas não precisei.
E daí, para minha alegria, atrás, por dentro do forro, tem uma outra estrelinha que você precisa cortar ela, senão não tem como tirar. E chegou a hora tão esperada de lavar o Woody. Para isso eu usei sabão líquido para roupas delicadas, vinagre de álcool e percarbonato de sódio. Misturei tudo com água bem quente, não fervendo e também não morna, e coloquei o Woody lá por 15 minutos. Não precisa esfregar, senão a tinta vai sair. Para a limpeza das marcas de tinta no rosto, as manchas, e também no cabelo, eu usei acetona. O cabelo dele eu pintei por completo, para isso eu usei tintas acrílicas nas cores cerâmica, preto e siena natural, todas da marca Acrylex. Eles não estão me patrocinando, tá? E assim é como ficou nosso cabelo do Woody e a sobrancelha também. E depois desse processo, eu passei bem de leve uma lixa 1500. A marca 3M também não tá me patrocinando, tá? Nessa parte, o processo precisa ser realmente bem delicado, não aplicar nem um pouquinho de força. É só realmente para tirar aquele áspero que fica depois das pinceladas. Para dar aquele acabamento brilhoso e também para proteger a tinta, eu usei daí um verniz acrílico, também aplicado com pincel. Como na hora da limpeza eu removi o blush do Woody, eu tive que refazer ele no aerógrafo. Eis aqui uma das partes mais chatas, realmente fazer a pintura dessas manchas pretas do colete dele. Para isso, claro, eu usei tinta de tecido, aplicadas com pincel. Muita paciência e muita calma nessa hora.
Vamos para um dos momentos mais estressantes. Agora recolocar a estrela do distintivo. E para recolocar a cabeça, claro, eu tive que colocar mais uma abraçadeira, uma nova, obviamente, o famoso enforca-gato. Eu recomendo, nesse momento, entortar um pouquinho as pontinhas, a pontinha do enforca-gato da abraçadeira, para que quando a gente for empurrar ela, ela vá fazendo a volta que é preciso fazer ali para chegar até o final. Ah, um detalhe importante. Coloque a cabeça antes de colocar as caixas de voz e das pilhas. Como a bandana original dele estava toda detonada, eu fiz a minha. Você pode inclusive comprar diretamente comigo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, luminous.collection. E claro, para não perder algumas exclusividades que estão apenas por lá. Essa bandana, se você for ver, ela ficou um pouquinho maior, ela ficou um pouquinho grande ali as pontinhas, porque originalmente eu fiz ela para a linha Collection. Nesses botões da frente, como eles aparecem bastante, eu passei direto um pouquinho de primer. E aí, finalmente está o resultado final do nosso Woody Mattel. Cabelinho brilhoso, o colete que me estressou bastante para pintar, mas finalmente deu certo, rostinho limpo, blush retocado, bandana nova e sem o encardido. Opa! Tem aquele detalhe ali na calça, então eu tive que pintar, obviamente usei tinta de tecido, azul e um pouquinho de preto. E agora sim, aí ficou o resultado final da calça e do nosso Woody da Mattel. Confesso que gostei bastante dele, um Woody, um boneco bem maleável, os bracinhos bem soltos. Um pouquinho difícil de lidar com ele, um pouquinho difícil de abrir, mexer nele. Tudo bem que essa é a primeira vez que eu mexi, mas valeu a pena. Confesso que valeu a pena. Não pretendo mexer muito não.